Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo alma sossegada. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 131. Vou ler versículo 1 e 2. Esses salmos têm apenas 3 versículos. Dizem assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Hoje é o primeiro dia do mês de agosto de 2022. Santo, perfeito, justo, maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Tu és rico em misericórdias. Tu és o Pai das misericórdias, diz a Tua palavra. Aqui eu rogo, Senhor, as Tuas misericórdias sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, da família dessa pessoa, da minha família também, da minha vida, enfim, de todos nós. Eu te peço que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo alma sossegada. E eu fiquei aqui pensando, né? A gente vive em uma época assim tão complicada que parece que a gente vale aquilo que a gente tem. O CPF é mais importante do que o RG. CPF é aquele documento que fala mais de finanças, né? Da fazenda, o que a gente tem a título de dinheiro. Que eu acho que a grande parte, acho não, tenho certeza, a grande parte dos brasileiros não tem quase nada. E eu acho que essa situação, aliás, no meu ponto de vista, né, sempre foi assim desde que o homem pecou. Essa questão de valer o que você tem. Se você for mais forte, você vence aquele que ao teu lado está mais fraco que você. Foi o que aconteceu com Caim e Abel, no primeiro homicídio, né, que é registrado na Bíblia, aqueles 2 irmãos. Abel, não que fosse fraco, fisicamente falando, em relação a Caim, mas era um homem honesto, um homem prudente, um homem que não tinha maldade, simples. Já o seu irmão Caim era malicioso, e aí, por conta disso, se tornou mais forte do que Abel, no sentido de ceder à violência e matou o seu irmão. Então, vence os mais fortes, vence os mais poderosos, aqueles que têm mais dinheiro. É assim, o mundo é dessa forma. Na minha opinião, eu acho assim, viver uma vida sem ostentação é respeitar, sabe, gente, os nossos limites sociais e financeiros. Quando a gente respeita isso, a gente não fica querendo viver uma vida de ostentação, sabendo que todos os bens vão ficar de fora do caixão quando a gente morrer. Não adianta querer eu ser vaidoso, ostentar riquezas, se tudo isso vai ficar daqui a pouco, quando eu morrer. Fica fora do caixão, só vai o corpo mesmo. E só vai vestido porque seria uma imoralidade, né? Mas até as roupas vão ficar ali, a traça vai comer a terra. Nesse texto que eu escolhi aqui como base para a leitura de hoje, a leitura bíblica, nós encontramos palavras de Davi, né? Esse salmo é atribuído a Davi. Eu digo salmo no singular, mas está escrito salmos no plural. Então, tanto faz eu chamar salmo no singular como salmos, né? Então, vamos chamar aqui como está escrito salmos. Esse salmos é atribuído a Davi, que soube ser pobre, ou seja, ser uma pessoa do campo, como seu pai Jessé era, né? Mas também soube ter riquezas e fama.
aqui no versículo 1 desse Salmos, capítulo 131, ele diz: meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias. Em outras versões diz, em grandes coisas, nem em coisas muito elevadas para mim. O título que eu dei hoje foi Alma Sossegada. Eu sei, gente, que viver uma vida bem, uma vida, digamos assim, luxuosa até, né, traz um bem-estar para o nosso corpo humano, para o nosso emocional, mas isso não é tudo. Nós precisamos ter mais a nossa alma sossegada, tranquila, porque devemos entesourar bens nos céus, ou seja, fazendo aquilo que a palavra de Deus vai sempre nos recomendando, e essas riquezas eternas vão sendo armazenadas para que um dia nós possamos desfrutá-las. Aqui na terra eu sei que é bom riqueza, mas eu não posso, escolher a riqueza ou viver atrás de riquezas em detrimento da minha vida espiritual. É basicamente isso que o salmista está dizendo aqui. Ele não se exercitava nessas coisas, nem buscava coisas muito elevadas para ele. O versículo 2 diz, certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Olha aí a comparação que ele faz de sua situação. Uma criança desmamada de sua mãe, uma criança dependente. É uma criança tão singela, tão ingênua, que não busca coisas mirabolantes. Porque geralmente as riquezas ou a ostentação, quando alguém, não são todos, mas a grande maioria faz disso, das suas riquezas e da ostentação, um meio de se amostrar para o povo. É para, muitas vezes, até humilhar outra pessoa. Eu tenho e fulano não tem, ou fulano não tem, está entendendo? Então, ele se sente aqui, o salmista, como uma criança desmamada de sua mãe, carente. Aí ele diz, a minha alma está como uma criança desmamada. Até a alma dele. Trazendo assim para um lado mais profundo, um lado espiritual, A vida espiritual, vamos dizer assim, a vida dele com Deus, a relação dele com Deus. A alma dele dependia totalmente de Deus, como uma criança também desmamada. Então, pessoal, vamos viver uma vida sossegada, ter a nossa alma sossegada, nos contentando com aquilo que nós temos. Até porque hoje em dia a gente não pode mostrar as riquezas, Porque se a gente sai com o relógio, já sabe o que acontece, Sai com o celular, alguém vê, já sabe o que acontece, Só pelo fato de você ter uma casa bonita, já chama atenção. Então, não vale a pena hoje ostentar. Não vale a pena hoje ser rico, Porque é rico, mas as riquezas ficam dentro de casa, dentro de um cofre, debaixo da cama, porque não pode ser apresentada. Acabou o tempo, de a gente poder ostentar, vamos dizer assim, os ricos que tinham condições, ostentar as suas riquezas. Que Deus nos ajude. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.